Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem nos fala é o Dr. Yuri Maria. Hoje comentarei um pouco sobre a semana de ataques ao sede-vacantismo. Engraçado é que essa semana de ataques por parte dos meios neocons aí veio após as nossas críticas ao dito São Moita, o São Donato, uma figura mística e misteriosa aí nos meios RRs e Olavetes aí do Brasil. Mas pois bem, começamos então com o padre Paulo Ricardo. Fiquei impressionado com a nova opinião do Paul Richard aí, a respeito do sede-vacantismo. Pelo visto, ele mudou de opinião, porque eu vou contar aqui um relato que eu conheci quando me converti ao catolicismo. Foi vendo através do Paulo Ricardo, estudando seus cursos, descobri o Olavo de Carvalho, a qual ele recomendava ali para estudo de filosofia, né? Na época eu ainda estava no Novo Zordo, estava começando a estudar a história da igreja, a sair daquele marxismo que a gente aprende na escola e tudo mais, aquelas coisas, Revolução Francesa, aquelas coisas todas que a gente aprende no colégio. E começando a estudar a história profundamente. Pois bem, quando eu me aprofundei na questão do papado, eu me converti ao sede-vacantismo, graças ao canal do Diogo do Controvérsia Católica, que na época era seminarista ali do Dondola. O canal dele tinha 1.000 inscritos. E não existia mais nada no Brasil divulgado sobre sede-vacantismo, ao contrário do que falam aí por aí. Era o jogo, só um maior alcance, assim. O Frei Diabo, o Frei Tiago, tinha 50.000 inscritos, era ligado a Monfort e ao Centro Dom Bosco, vale lembrar isso aí, né? O Centro Dom Bosco deixou ele ainda mais famoso depois que o Centro Dom Bosco começou a publicar vídeos do próprio Frei Tiago no canal deles. Mas o Frei Diabo nem era conhecido, assim. Era um perdido, no máximo um bento vacantista oculto, ou algo do tipo. Pois bem, depois de quase um ano de sede-vacantismo, aproximadamente em 2021, saiu o livro de Obras de Mãos Humanas, do Padre Secada, foi traduzido para o português, algo inédito, e eu obtive 2 exemplares. Então eu ia fazer uma viagem em Cuiabá e eu ia aproveitar e já entregar o livro para o padre Paulo Ricardo, na paróquia dele, porque a paróquia dele é do lado da casa do avô da minha esposa. E aproveitar a ocasião, visitar o avô e já ia entregar o livro para o Paul Richard, né? Por quê? Naquela época eu achava que ele era ator, ele chorava sempre no tempo certo, né? No final dos vídeos, todo aquele cenário. Eu achava então que nem valia a pena o esforço, mas minha esposa gostava, na época do Paulo Ricardo, achava que ele, coitado, é um desinformado sobre o sede-vacantismo. Eu também pensava meio assim, vamos lá então entregar, né? Fomos lá falar para o Paulo Ricardo sobre o sede-vacantismo, tentar convertê-lo, né? Pois bem, então eu vi minha esposa, fomos lá na capela dele, na época minha filha tinha 1 aninho, e foi a primeira vez que eu conheci o padre Paulo Ricardo pessoalmente. A primeira coisa que ele nos fala é: vocês vieram de Florianópolis para me ver, nem precisa falar, sei que querem fotos comigo e autógrafos, vamos lá. E detalhe que a gente nem pediu nada, não queria nada disso, né? A gente foi, tirou foto com ele, foi bem receptivo. Então minha esposa mostrou o livro Obras de Mãos Humanas para ele. Aí, para nossa surpresa, ele já sabia de tudo. Disse: nossa, Father Anthony Checada, Works of the Woman's Hand, já li o inglês, conheço todas as obras do Padre Secada, todas as controvérsias dos Estados Unidos. Mas que interessante, alguém traduziu para o Brasil. A gente ficou muito impressionado. Nossa, ele sabe tudo já de sede-vacantismo, que coisa. Então minha esposa começou a falar da crise da igreja ali e tal. E ele interrompeu. A gente estava ali no meio público, assim, né? Tinha um secretário ali, ele conduziu a gente para uma sala particular. Então, a gente, sem falar nenhuma palavra, ele já começa o discurso dele. Eu sempre soube que Bergoglio, antes de subir na cátedra, era o anticristo. Aí eu fiquei atônito, achava que Bergoglio era só um herege, mas o anticristo é a primeira vez. Aí nunca tinha passado na minha cabeça, né? Aí ele continuava, já sabia das coisas que ele aprontava na Argentina, etc. Aí minha esposa perguntou: então, padre, por que o senhor não é sede-vacantista e tal? Aí ele respondeu: olha, veja, a posição de vocês é coerente. Não é um problema, mas, porém, não é a minha posição. Então, aqui era a opinião dele naquela época que ele falou pra gente. Eu vi que ele era meio opinionista, assim, né? Todo mundo tá certo, a tradição, cada um segue o seu caminho e vamos combater aí as coisas modernistas. Mais ou menos assim.
Então ele discorreu mais, ele disse, veja, eu sou doutor em direito canônico. O Francisco, ele desenhou pra gente, assim, um papel, desenhou uma linha. Moralmente, não é papa, é um anticristo, um herege, moralmente não nem é católico, sei lá, uma coisa assim. Porém, canonicamente, ele é na outra linha, ele é papa. Então era essa a opinião do Paulo e Padre Ricardo naquela época. E ele continuou, vocês são um núcleo, ele desenhou uma bola assim gigante, aí a gente colocou um núcleo bem pequeno assim, de pessoas que já não tem mais o que eu fazer, assim, não é mais meu público. Eu quero alcançar o público que está aí maior, os protestantes, né? O povo da periferia, que não sabe da tradição, dos catolicismos, convertê-los. E vocês já estão no núcleo, já não é mais o meu objetivo alcançar e tal. Entende? Então ele foi tentar convencer-nos a não ser sede vacantista. Né? Aí ele começou a falar de história da igreja. Aí ele disse, olha, veja, no Denzinger, você pode ver, já houve papas hereges na história da igreja. Porém, sobre essa questão, já tinha ensinado minha esposa sobre as alterações do Denzinger novo, né? Que fizeram os modernistas, da falsificação histórica daquele livro, A Crise da Igreja, da Fraternidade, do padre Matias Graudon, né? Toda aquela falácia que já houve papas hereges antes e tal. Então minha esposa foi e comentou isso com ele. Aí, porém, nessa hora, ele se exaltou, levantou da cadeira, viu que a gente já sabia muita coisa e nos convidou a se retirar. Achei algo meio grosseiro assim, não sei se ele estava faltando tempo, ia estar atrasado por alguma coisa. Mas foi imediatamente nessa hora mudou assim a fisionomia dele. Então eu deixo aqui meu depoimento sobre a minha conversa com o dito padre mais querido dos tradicionais aí do Brasil e tal. Eu fiquei surpreso com o novo vídeo dele agora sobre o sede-vacantismo, mostrando outra opinião a respeito do tema. Né? Acho que ele mudou agora, está aceitando o Bergoglio como moralmente e canonicamente papa. E detalhe que essa tese não existe nenhuma base teológica, teologia. Acho que talvez ele inventou. Né? Por fim, minha esposa e eu nos convencemos que ele nunca vai mudar para o sede-vacantismo. Se você está tentando, pode desistir. E ele apenas é um novo surfista aí do meio tradicional. E depois eu já vou explicar esse termo aí mais adiante. Então depois veio essa live aí do Santo Dom Bosco atacando o sede-vacantismo com Alessandro Lima. E essa live foi propaganda, né, de um livro atrás de outro livro. Compre meu livro, compre esse livro aqui também. O engraçado é que o CDB tinha criticado o dono da Caritate por ter queimado o catecismo amarelo, entre outras coisas. Aí na live ele recomenda o livro da campanha do mesmo dono, impressionante. Por fim, já começava com o erro grotesco ali do sede-vacantismo, que surgiu com Gerhard Laurier, um sede privacionista. Esse detalhe que esse Gerhard é desconhecido até o padre Ricó, a tese dele, até o padre Ricó se vulgarizar. Antes não era tão conhecido, ninguém sabia. E o padre Ricossa criou essa figura mítica do monge tomista aí, do sede privacionista. E o Alessandro Lima dizia que era um profundo conhecedor do sede vacantismo desde 2008, não sabia quem começou o sede vacantismo. Começou com essa história aí. Por fim, depois eles falam do cardeal Fesler lá e que o próprio cardeal favorece a nossa posição no livro dele, impressionante. Mas o que eles não querem falar a verdade, não querem saber da verdade. A live está cheia de mentiras sobre história, sobre doutrina, alguma confusão. Mas o que foi defendido ali, uma coisa que eu vi ali, pelo menos umas revelações, o Alessandro Lima é do IBP, né? E o que foi defendido ali é que um concílio geral vai depor o Papa herege. Então essa é a opinião que foi dada pelo Alessandro Lima, depor o Papa herege. E ele dizia que essa também era a opinião de São Roberto, né? Segundo o Alessandro Lima. Aí começaram a falar sede-vacantismo, heresia, protestantismo, cisma, etc. Tal. Aí depois veio essa live aí do Marcelo Andrade, o senhor Luigi aí do Tart Talk, o Narguilha ali da Caritate, né? Essa live foi engraçadíssima, o Luigi, só o Luigi falava, o Narguilha estava ali de figurante, eu acho. Aí comentava algumas vezes, compre meu livro, e pronto. Era mais ou menos assim. Você tem que comprar esse livro para entender a crise. Aí pronto, era isso. E o Luigi não parava de falar, né? E se você não comprar esse livro, você vai se apostatar para a heresia do sede-vacantismo. E por fim, o senhor Luigi, que é da Resistência, ele na própria live desmentiu essa posição do Alessandro Lima. Segundo ele, né, não é o Concílio Geral que vai depor o Papa, mas sim os cardeais, né? A diferença é essa. Então parecia alguém que não parava de falar mesmo, sei lá se era feito café com vinho, Ritalina, sei lá o que ele estava, não parava de falar.
E ele era meio desconexo dos assuntos dele também. Era muito desconexo. Eles revelaram que iriam trazer para o debate o senhor Paulo Cogos, que é um sedevacantista e neófito aí na oposição. Ele segue o escandaloso Dom Rodrigo atualmente, né, que traiu o Brasil. Mas dá para entender que o que estão querendo fazer, que é enfocar o sedivacantismo na figura do Paulo Cogos, e assim generalizar, dizendo que nós todos somos anarcocapitalistas, ou até na figura do Frei Diabo aí, que as suas loucuras com a terra plana e com o clavismo, ou até com os refutados já ao sede privacionista. Né? Todo o trabalho de refutação do sede privacionista já foi feito por nós totalistas. Eles querem pegar isso daí. Então, eles nunca vão chamar um totalista para um debate sério do sedivacantismo. Nunca. A gente aqui, sempre aqui, a qualquer momento, estamos dispostos aí, mas nunca vão chamar. Eles querem passar sempre essa imagem que somos loucos, uma seita, e eles desejam ardentemente que a gente faça um papo igual esses mil falsos conclaves aí, escandalosos que já tiveram por aí. É isso que eles querem. Outra coisa engraçada ali na live foi que o Luigi disse que não se deve seguir o Código de Direito Canônico de João Paulo II, sim o de 1917, uma contradição. Que ali você vê já a contradição nos movimentos RS, né? O Marcelo Andrade chamou ali os sedivacantistas práticos, né? Para falar contra o sedivacantismo teórico. É isso que aconteceu ali. E vale lembrar que o Narguilé disse, anteriormente, né? Antes, né, dessa live e tudo, ele fez uma postagem falando que as canonizações não são infalíveis. Então ele não precisa aceitar o São João Paulo II, ou São Bujão 23 e tudo mais, né? Enfim, são sedivacantistas práticos, não são teóricos, e é isso aí que é a resistência, Mosteiro Santa Cruz, Dom Íris. Eles vão te ensinar que os papas podem errar em questão de fé, moral, disciplina, costumes, quando exigem isso para todos os católicos. Então o Papa pode fazer, não precisa, o Papa só vai obedecer quando é infalível. Quando não é, ele pode falar heresia, pode fazer o que quiser, nem precisa se obedecer. Então, ele fala que catecismos podem ser éticos, canonizações podem ser falsas, ou seja, eles vão te ensinar e vão militar pela defectibilidade da igreja. Tem que anotar essa palavra, defectibilidade da igreja. Então, outras figuras atacaram o sedivacantismo por aí. O canal Católicos de Verdade, Bernardo Kister, aquele Bento Vacantista Viganô também, na live do Terror Macho aí, dizendo que a gente não tem caridade. Uns padres neocons, eu não vou estender todos aí, porque é brincadeira, é só baixaria. A gente até teve um ataque contra o movimento sedivacantista vindo de um próprio canal sedivacantista, que é o do canal do Diogo, do Controverso. E fizeram uma live ali, o Diogo e o Dom Rodrigo, e agora eles estão atacando o sedivacantismo, querendo inventar que os bispos possuem uma jurisdição ordinária por um meio extraordinário, algo assim. Um bispo dá uma jurisdição para outro bispo, uma jurisdição ordinária para outro bispo e tal. Então, isso aí vai totalmente contra o que Monsenhor Dola ensina, o Padre Secado ensinava também. Tivemos também o Frei Diabo atacando o sedivacantismo totalista, dizendo que a gente quer ficar sem Papa eternamente, é isso que a gente quer, e que a gente é sede finista, né, que é uma outra posição, que existe aí dos romelones, que falam que a sede acabou, nunca mais vai ter Papa. É isso. Então, tivemos esses ataques todos aí, ditos amigos, ditos inimigos e tudo mais. Então, e depois de tudo isso, o engraçado foi ontem que o Bergoglio vai e solta outra heresia manifesta, escandalosa, para desespero do movimento RR. Bergoglio é o santo do sedivacantismo. Se tem algum santo aqui, é o Bergoglio. É engraçadíssimo. Ele converte mais a fé que qualquer um aí, qualquer canal aí, Frei Diabo, qualquer um. Veja, ó, todo varão católico tem que saber, concorde comigo, vamos ver se você concorda. Todo mundo tem que saber o que é heresia quando houve uma. Sim ou não? Não tem que saber? A igreja nos ensina por meio de catecismo, por meio de pregação, por mil meios, pelo credo, pela profissão externa da nossa fé. Serve para quê tudo isso? Né? E para a gente saber qual é a verdadeira fé de sempre, e reconhecer uma heresia quando a gente vê uma. Então, você estuda. Doutrina de Lutero é herética. Você estuda isso, é muito fácil, não precisa, uma criança consegue saber isso, sola fide e tudo mais. Então, foi uma desgraça para a igreja, fundamentou 1000 revoluções, tiveram mártires, sangue católico. Quanto mais você estuda, mais você fica como foi grave essa heresia. Mas por fim, então você vê uma pessoa na praça pública de São Pedro louvando a doutrina de Lutero. O que você reconhece? Que se trata ali de um herege público,
manifesto, alguém que fala, eu sou católico, aí vai na praça e fala, não, louvando a doutrina de Lutero. Não precisa ser tão gênio assim, né? É muito fácil. Ou então, como ontem, né? Você vai lá, essa pessoa fala, você sabe que só uma é a verdadeira religião. Você sabe disso, a igreja, fora da igreja católica não há salvação, etc, tudo mais. Coisas básicas, até uma criança de 7 anos sabe. Aí então você vai na pessoa na TV ao vivo, diz que todas as religiões são verdadeiras, que pode se salvar, etc. Uma brincadeira. O que você sabe? Um herege, se trata de um herege ali. Aí você vai, vamos ver quem que é esse herege. É uma pessoa louca? Ele tá louco ali, tomando um remédio, sei lá. É uma pessoa que não sabe ler, é um leigo inapto, aí como é que é? Não. É uma pessoa bem formada, fala vários idiomas. Para piorar, se diz Papa. A suprema autoridade em questão de fé, moral, disciplina e costume. Formado em teologia, direito canônico, história eclesiástica, etc. Tudo. Então, que se trata de um herege formal também. A presunção você tem que provar que ele não... É o contrário, né? Que não é inocente até que se prove o contrário. Tem coisas na igreja que é culpado até que se prove o contrário. E uma delas é essa. Quando um clérigo que é negligente com as coisas dele fala alguma coisa dessa, básica aí, e que não pode falar, não existe, não tem como. Entendeu? Você tem que saber que existem várias categorias de heresia. Existe heresia oculta, ou manifesta, interna ou pública, formal ou material. Delito de heresia, pecado de heresia. Heresia por palavras, por atos. É por atos, imagina beijar o Corão na frente de todo mundo. O suspeito de heresia, o que é um suspeito de heresia? Não precisa falar nada, ele só deixa, ele tem poder ali para punir um herege, mas não faz, deixa quieto. Não, até promove, né? Até exalta assim no livro dele e tal, né? Que maravilha. Suspeito de heresia, não falou, mas está passando um pano para hereges ali, né? Ou tem até proposições que você fala assim que pode ser suspeitas de heresia. Então, ou é um herege mesmo. Tem a suspeito e tem o herege. Tem etc. Tem definições, né? Então, quando São Roberto Bellarmino está a falar no capítulo 30 sobre o Papa herege, ele está falando do pecado de heresia, não do delito canônico de heresia. Ele está falando de heresia pública e manifesta. E ele refuta, bem como vários canonistas também, a opinião de que o Papa tem que ser ademoestado para que seja considerado uma heresia formal. Então, vamos supor, o Francisco foi lá e falou aquela heresia manifesta. Então, tem que ser ademoestado. Você tem certeza, você não sabe que o credo básico, né? Não sabe que Lutero foi uma desgraça? Imagina. Mas só basta você pegar o capítulo 30 e ler. Então, São Roberto refuta a necessidade de uma declaração para que o Papa herege deixe de ser Papa. Ou seja, ele é a terceira opinião, né? Inclusive, ele fala que é pior, que devemos esperar e o Papa fica ali no poder com todas as suas prerrogativas, ou seja, moralmente lobo, canonicamente Papa, né? Então tem que ficar assim, tem que ali ele acabando com as ovelhas e tudo mais. Essa é a pior de todas. E ele só colocou essa terceira opinião como fins pedagógicos, né? Porque ninguém defendeu essa porcaria na história da igreja. Então, também São Roberto refuta quem fala que cardeais, que tem que depor o Papa, até lá ele fica no poder e tudo mais. Isso aí posteriormente vai até condenado como heresia. E foi defendido, inclusive, na live aí do Marcelo Andrade, pelo Luigi. Aí São Roberto ensina que o herege manifesto cai imediatamente, antes de qualquer declaração, a demonstração do pontificado. É isso que ele basta você ler. Não precisa ser gênio para fazer isso. Então, a gente sabe o que? Concílio Geral só pode ser convocado e confirmado por um Papa, se tiver um Papa reinante, né? Então, isso é a lei que está em vigor, que todos os doutores ensinam. Então, um conclave não pode julgar um Papa, pois o Papa está acima do conclave, acima do concílio. Ele não pode ser julgado por ninguém. Isso é uma doutrina de fé. Um Papa não pode ser julgado por ninguém. Ele é a suprema autoridade. Só quem julga dele é Cristo, né? Então, como poderia então ser convocado por um Papa herege um concílio com uma hierarquia herege para julgá-lo e depô-lo de heresia? É isso aí que eles estão querendo pintar. Assim, você tem que deixar claro o que eles estão falando, né? Eu vou deixar claríssimo o que eles estão falando. Então veja a situação dos RRs, que eles almejam, né? Que um Papa herege modernista convoque um concílio geral, ou que os cardeais modernistas hereges, né? Aí ou é o Luigi ou é o Alessandro Lima, um difere do outro,
Então esses dois tipos aí, eles vão ademoestem este papo herege modernista, de heresia modernista. Então, modernistas hereges julgando outros modernistas hereges. E uma vez eles confirmam que ele é mesmo herege modernista. Então esses cardeais hereges modernistas vão lá, depõem, elegem o novo papa deles ali mesmo, herege modernista. Que espetacular, né? É brincadeira. Essa é a forma jurídica que eles querem resolver a questão. Então você que está aí nessa posição RR, eu convido também não só a estudar essa questão do Papa herege, né, que é muito bom, mas também você estudar o que é um concílio geral. Né? Concílio Vaticano II, não tem erros e tal. Então você tem que estudar o que é um concílio geral, o que os autores falam do concílio geral. Então você pode pegar o próprio livro do São Roberto Bellarmino, que ele diz, São Roberto? Um concílio com o Papa não pode errar. São Roberto Bellarmino diz isso. Portanto, seja esta primeira proposição. Deve ser crido pela fé católica que os concílios gerais, confirmados pelo Sumo Pontífice, não podem errar nem na fé, nem nos costumes. Prova-se, em primeiro lugar, pelos testemunhos da Divina Escritura. Ele vai argumentando e refutando qualquer um que diz aí que o concílio geral pode errar. Como é, mas se você crê que são papas, então o concílio Vaticano II não pode errar. Você tem que aceitar o que está ali. Não pode fazer um livro aí, então pode errar. Vamos passar um pano aqui para esse concílio. Brincadeira. Escrever 900 mil páginas para passar pano e etc. Sendo que o intérprete do concílio é o próprio Papa, né? São os próprios doutores ali, né? Não é o leigo Joatas Belo. Enfim. Aí você vai no São Roberto Bellarmino, no capítulo 6, aí ele vai falar... Acrescenta-se, por fim, também a razão natural, primeiramente, se os concílios gerais podem errar. Não haveria na Igreja nenhum juízo firme pelo qual pudesse resolver as controvérsias e guardar a unidade, pois, no que a esse fim se refere, nada é maior que um concílio geral legítimo e aprovado. Segundamente, se o juízo de tais concílios não fosse infalíveis, então todas as heresias condenadas poderiam novamente ter benefício de dúvida. Olha só o que São Roberto está falando. Porque, neste caso, Ário diria que errou o concílio de Nicéia, Macedônio de Constantinopla, Nestório de Efésio, Eutíquide de Calcedônia. Então, os hereges que gostam de falar que concílio erra, né? Concílio geral pode errar, concílio geral errou. Concílio geral, Vaticano II, que se contradiz, com a tradição, etc. E, terceiramente, não haveria certeza alguma sobre muitos livros da Sagrada Escritura, com efeito acerca da Epístola aos Hebreus, etc., bem como sobre Apocalipse, livros dos quais até os calvinistas aceitam. Houve dúvida de que pertencessem às Escrituras até que o concílio declarou. Em quarto lugar, se todos os concílios pudessem errar, disso certamente se seguiria que todos eles admitiriam um erro intolerável e, portanto, não seriam dignos de honra alguma. O concílio Vaticano, para alguns aí, o pessoal da resistência, não é digno de honra nenhuma. Pois constitui um erro intolerável propor que seja crido como artigo de fé algo que não conste ser verdadeiro ou falso. Mas os principais concílios, como de Nicéia, Efésios e tudo mais, publicaram novos símbolos da fé, de certo, novas sentenças que quiseram fossem tidas por artigo de fé. Quem, no tanto, ousará dizer que esses 4 concílios contêm erro intolerável e não são dignos de honra alguma? Sendo que vemos os adversários mesmos tratando-os com honra, e quando em um, tomando-os como testemunho de verdadeira doutrina. Resta, pois, cremos que os juízos de tais concílios são firmes e infalíveis. Aí ele vai continuar aqui. Se, pois, o sumo pontífice não pode errar, certamente não pode tampouco o concílio por ele comprovado, por pequeno que seja. Aí depois ele vai falar sobre decretos morais dos concílios, né? Esse livro aqui é sobre os concílios de São Roberto Bellarmino, né? Não somente o pontífice, começa aí, não somente o romano pontífice não pode errar nos decretos de fé, mas também não pode errar nos preceitos morais que prescreve a toda a igreja e que tratam de coisas necessárias à salvação ou de coisas que são por si mesmas boas ou más. Pronto, acabou-se a posição do reconhecer e resistir ao Concílio Vaticano II aí, de alguns. Dizemos, em primeiro lugar, que o pontífice não pode errar naqueles preceitos que são prescritos a toda a igreja, porque, como dissemos acima,
não é absurdo que o pontífice pode errar nos preceitos e juízos particulares. Acrescentamos, em segundo lugar, que tratam de coisas necessárias à salvação ou de coisas que são por si mesmas boas ou más, porque não é errôneo dizer que o pontífice pode errar em outras leis. Naturalmente, é criar uma lei supérflua ou menos discreta. Esclarecemos toda a questão com exemplos. Não pode acontecer que o pontífice erre ao ensinar algum vício, como a usura, ou proibindo uma virtude, como a restituição, porque essas coisas são por si mesmas boas ou más. E não pode tampouco acontecer que ele erre ensinando algo que vai de encontro à salvação, como a circuncisão, o sábado, ou proibindo algo que é necessário à salvação, como o batismo e a eucaristia. Por outro lado, que ele ordene algo que não é bom nem é mal por si mesmo, e que não vai de encontro à salvação, mas que, no entanto, é inútil, ou que ele ordene algo tal, sob uma pena demasiado grave, não é absurdo dizer que pode acontecer, embora não caiba aos súditos julgar essa questão, mas simplesmente obedecer. Então, São Roberto está falando que você tem que obedecer, não resistir. Então ele vai provando, prova-se, o Papa não pode errar nos preceitos morais necessários à salvação, porque nesse caso toda a igreja seria gravemente lesada e erraria nas coisas necessárias. A missa nova, né? Como é que pode errar na missa nova? Então, missa bastarda. E aprovada por um concílio geral, não foi só o Papa que foi ali e fez, não, foi um concílio geral, fez e foi o Papa lá e pô. Então, aí pode agora o pessoal da resistência ir chegar e falar que está errado, que é bastardo, que você não tem que seguir e tal. É o sede-vacantismo prático, só que eles não encontram em nenhum lugar a teoria deles, né? Então, em continuação, Roberto, o Papa não pode errar nos preceitos morais necessários à salvação, porque nesse caso toda a igreja também seria gravemente lesada. E isso vai contra as promessas do nosso Senhor. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará no caminho da verdade integral. Isso se refere, de continuação, Roberto, no mínimo, à verdade necessária à salvação. E, em segundo lugar, porque Deus, nesse caso, faltaria à sua igreja as coisas necessárias, visto que ele ordenou que ela seguisse o pontífice e permitiu que o pontífice errasse em coisas necessárias à salvação. Mas certamente, se Deus não falta a coisa alguma que seja necessária, quanto menos faltará a sua igreja. O pontífice nem tão pouco pode errar nos costumes que são por si mesmos bons ou maus. E provam, neste caso, a igreja não poderia ser dita verdadeiramente santa, como é chamada no símbolo dos apóstolos. Pois ela é dita santa, sobretudo, pela profissão da santa fé, como já demonstramos. Com efeito, ela também assim é chamada porque professa uma lei e uma profissão santa, que não ensina nada falso e não ordena nada de mal. Então é importante que a igreja não te ordena nada de mal. E em segundo lugar, porque nesse caso ela também erraria necessariamente acerca da fé, pois a fé católica ensina que toda virtude é boa e todo vício é mau. Se, porém, o Papa errasse ensinando vícios e proibindo virtudes, isto é, ensinando uma obra que fosse verdadeiramente, porém não manifestamente viciosa, ou proibindo uma obra de virtude, porém não manifestamente virtude, a igreja estaria obrigada a crer que os vícios são bons e as virtudes são más, a menos que quisesse pecar contra sua consciência. Porque em coisas dúbias a igreja está obrigada a aquecer ao juízo do sumo pontífice, a fazer o que ele ordena e a não fazer o que ele proíbe. E para não agir talvez contra a sua consciência, ela está obrigada a crer que é bom o que ele ensina e mal o que ele proíbe. Pronto. Aqui simplesmente acabamos com a posição da resistência, através de São Roberto Bellarmino, que tem muita coisa. O Alessandro Lima faz aí um contorno do ensino do São Roberto Bellarmino, no livro dele ele refere as partes de outros capítulos, no qual o São Roberto fala, de que um Papa suspeito de heresia, um Papa que está promovendo hereges, um Papa que está sendo negligente, etc. Um suspeito de heresia, não um herege manifesto. Ele quer falar que isso é o mesmo, ele pega os capítulos que São Roberto fala sobre isso e fala que isso é o que São Roberto ensina sobre a questão do Papa herege, né? São Roberto fala também que, segundo o Alessandro Lima, que o Papa pode provocar o concílio para esclarecer questões com o Papa, né? Ou durante o concílio. Então, você tem um concílio e vai esclarecer se o Papa está falando heresia ou não.
Isso aí é para suspeito de heresias. Isso aí não seria também um julgamento, seria uma conversa ali das pessoas a respeito do Papa. Você permitiu aquele cara ali falar heresia? O que você acha disso que ele está falando? Eu acho legal. Então pronto, heresia manifesta. Aí condena. Isso aí sim é suspeito de heresia. Não que um Papa que vai em TV falar que todas as religiões são boas, né? São verdadeiras e tal. Impressionante. E ele não fala Então, Alessandro Lima confunde a questão do Papa Manifesto, suspeito de heresia, com o Papa Herege Manifesto. E aí ele faz toda essa confusão. É semelhante também ao caso ali do Cisco e do Salsa, lá, da Fraternidade São Pio X lá dos Estados Unidos. Eles cometeram a mesma coisa, só que foi, ao invés de sobre heresia manifesta, eles pegaram as partes que São Roberto falava sobre um Papa herege oculto, ou seja, heresia interna e tal. E, inclusive, esse livro aí foi elogiado pela Fraternidade. Depois foi desmascarado pelo Padre Secada, já foi muito tempo atrás desmascarado. Então eles querem falar aí que o sede-vacantismo está dividido e tal, igual uma seita, como se o sede-planismo não fosse uma divisão atrás de divisão também. Impressionante. A gente sabe que aqui, no sede-vacantismo, por ela ser a posição verdadeira, católica, vão entrar lobos. Eles querem entrar aqui, tentar destruir tudo. É lógico. A gente tem aqui os sede-privacionistas, com a sua herética tese de Cassitiaco, que eles são subtipo de sede-planista, né? Eles reconhecem o conclave desses hereges Novos Ordo como válido deles. Então eles são esse tipo aí, defende isso daí. Uns aí falam até mal dos outros por causa disso, né? Existe prova disso, se você não aceitar você não é padre, etc. Então tem esse grupo aí. É um grupo. Estão divididos. Eles que estão dividindo o sede-vacantismo. Estão inventando doutrinas novas. Não é a gente. A gente tem também aqui os conclavistas, ou seja, aqueles que ou já fizeram um papa para si, né, depois de um tempo de sede vacante, fizeram um papa, elegeram um papa ali, sei lá, pai, mãe, o cachorro, foi ali, uns bispos ali e tal, dito bispos e tal, e fizeram. Ou eles querem fazer isso, né, o concílio antes de capturar e julgar aquele antipapa que está em Roma, né, porque a posição nossa é que tem que, antes de ter um concílio geral, você tem que capturar esse antipapa de Roma. E nota também, uma coisa importante falar desses conclavistas, é que eles adoram falar do Palmar de Troia, que é sede vacante. Palmar de Troia é sede vacantista e tal. Mas o Palmar de Troia nunca foi nem sede vacante, e nem desses movimentos conclavistas aí, como se dizem. O Palmar de Troia nunca foi sede vacantista também. Ele era um grupo ligado à Fraternidade de São Pio X. Sei lá, igual o Instituto Bom Pastor, é ligado à Fraternidade. Imagina, igualzinho. Então esse grupo, após a morte do Paulo VI, através de uma dita visão da Nossa Senhora foi lá e elegeu aquele Clemente lá. E imediatamente proclamaram ele Papa lá naquele grupo. Então foi isso aí, o Palmar de Troia. E depois disso daí foi um escândalo, né? Aí separaram, alguns saíram de lá, outros ficaram lá e tal. Então esse movimento foi ridículo, esse movimento. A gente sabe que foi depois, posteriormente, a gente ficou sabendo que foi patrocinado por forças anticatólicas que querem sempre associar isso a nós sede-vacantistas. Impressionante. Existe também aqui os sede-vacantistas totalistas, seguidores da Semana Maldita de Bonini, que estão imbuídos do mesmo espírito modernista liberal que pairou ali no Vaticano II. É verdade. Eles também acham que se pode ir na missa em união com Francisco, não tem problema. Você pode ir ali na fraternidade, se você não tiver ninguém e tal, você pode ir lá na missa e tal, em união, pode. Isso aí está no artigo público lá do CMRI do Pivarundas, né? Eles também falam que não, ordens religiosas são várias. Você entrou numa ordem religiosa nossa aqui, você fez o voto, você está impressionante. Você não pode sair depois, não é voto privado, é tudo público, ou seja, você tem que observar esses votos. A gente sabe que hoje em dia não tem votos públicos, né? Tudo privado. Então, a pessoa quiser sair das religiões aí, que tem aí ordem franciscana, sub e tal, ordem carmelita do século XIII e tal. Se quiser sair, pode sair sem problema nenhum, sem correr em nada. O voto, como diz o Padre Secado, o seu voto é igual o voto de uma pessoa que vai ali na confissão e fala que nunca mais vai comer peixe na sexta-feira, sei lá, alguma coisa assim. E se ela quiser, eu quero sair desse voto, tudo bem, o padre pode tirar. Então temos esses grupos aí. E temos os grupos dos sede-vacantistas totalistas, não seguidores da reforma da Semana Santa. E esse é o qual eu me incluo, e há muitas pessoas aqui no Brasil que se incluem também, nos Estados Unidos, e é o grupo mais sério, né?
E nós vamos brigar contra todos os outros movimentos que eu acabei de falar, que não se baseiam em doutrina nenhuma, são lobos, se infiltraram aqui para nos enfraquecer. Eles não tem como ter união com o erro. E é claro que aqui na nossa posição, a gente tem bispos sérios e bispos negligentes. São bispos hereges, não chegaram ainda a ser hereges, mas tem os sérios e tem os negligentes, né? Uns são verdadeiramente esses bispos sérios, eles se preocupam com a formação dos seus padres, dos seminaristas, com as almas dos fiéis, eles ouvem o que os fiéis estão falando. E outros só querem fama, dinheiro, levar vantagem. Eles fazem padre de qualquer nas coxas, padres não tridentinos, né? Depois se aliam com pessoas escandalosas, sem formação nenhuma, por motivos financeiros, humanos, qualquer outro motivo. Não é por causa da salvação das almas. E é por causa desse tipo de bispo que existe alguns padres aí que trabalham sozinhos, né? Aguardando algum bispo sério para se apoiar. É isso que acontece. Então aqui no Brasil nós não temos nenhum bispo, né, atualmente. O bispo que Dom Dola deixou aqui, né, para cuidar do seminário dele. E o bispo, depois que Dom Dola morreu, o bispo foi destruir o seminário e fugiu, foi para o México. E hoje foi viajar pelo mundo aí para comer paella lá na Espanha, com o dízimo dos fiéis. Abandonou o Brasil. Então é isso aí. Então aqui o que a gente tem no Brasil é padres que trabalham independentes um do outro, não tem nenhuma ligação. São padres aí tradicionais que não tem nenhuma ligação com o outro e vão fazendo as missões aí para a salvação das almas, né? É isso que a gente tem no Brasil por enquanto. Graças a Deus, a gente não tinha nada até um tempo atrás. Já temos alguns padres aí. E por fim, então, existe aí a onda católica pelas coisas verdadeiramente católicas, que são contrárias a tudo que vem do Novus Ordo, dessa igreja aí pós-concílio Vaticano. E nessa onda aí estão surfando todos os meios tradicionais, brandando em cada live aí contra o sede-vacantismo, né? Comprem nossos livros, nossos cursos, fujam do herético sede-vacantismo, você vai se perder. Faz todo um terror psicológico assim. E ridicularizam-nos, né? Eles fazem isso, tentam nos colocar com essas figuras aí que não... Paulo Cogos, Frei Diabo, sei lá, Palmar de Troia, então, eles estão fazendo essas palhaçadas aí. Olha como é que eles brigam ali, é como se eu tivesse obrigação de aceitar, sei lá, os bofetes, né? Ou esses escandalosos aí, sei lá, Charbel. Enfim. Então são surfistas da tradição, eles lucram muito dinheiro. Se você for lá, vamos ver a receita dos livros tradicionais. Então, eles ensinam tudo que é, até Pio XII, depois não tem nada. Então eles conseguem lucrar, mas é claro, eles têm que reconhecer o Francisco como Papa. Senão, aí perde o dinheiro, assim, né? Perde. Mas eu acho que agora está ficando mais viável, assim, você se tornar sede-vacantista. Tá? Eu acho que eu já vou falando aí para vocês que só estão no movimento RR por questões financeiras. Eu acho que agora é aquele momento, né? Que você vê, olha, tá impossível sustentar. É o momento que você já pode pegar a boca do balão, né? Você que está aí querendo lucrar muito aí na tradição. É triste, né? Mas as pessoas já estão percebendo as contradições. Essas pessoas do movimento RR não querem saber da verdade. Eles estão dispostos a defender Lúcifer, se for possível, do que reconhecer que estamos sem Papa. É isso aí. Esse é o nível. Esse é o nível que está. Por fim, é muito bom que eles traduzam, incentivem a tradição. A gente fica muito contente. A gente fica aqui atento às traduções enviesadas, algumas frases que eles mudam, né, tentando fazer a gente desmentir a nossa posição. Mas é muito bom que eles façam isso, eles abundem isso aí no Novus Ordo e tal. Querendo ou não, eles estão trabalhando para nós. É muito bom. Então nós aqui do Sede Vacantismo publicamos a maioria das coisas aí online, gratuitamente, artigos, fazemos vídeos, etc. Você veja ali o site do Ação Restauracionista, o site totalista.net, o Apostolado de Santo Hipólito, o Professor Sapucaia, outros sites do Tradicional Mass, Santa Gertrudes, enfim, tem muitos sites por aí. E a gente adora combater esses galicanos aí, que eles são a pior praga da igreja. E eles vão inventar doutrinas novas para fazer você reconhecer essa hierarquia no Novus Ordo. Então você não tem que fazer mais nada, só ler o livro deles, comprar tudo com eles, ir na missa deles e pronto. Deixar como está e tudo mais, que ele vai se resolver por si só. Ali, deixa com eles. Então. É isso aí que eles esperam de vocês. Enquanto isso, vão vendendo nossas capelas, catedrais e tal, destruindo tudo, o pessoal invadindo a França, a Europa. Então, é isso que é a destruição do catolicismo.
Porque a solução nossa aqui do sede vacantismo totalista é a guerra justa. Então, algum dia algum general católico aí, ou vários, né? Essas pessoas irão combater esse novo Zurdo. E eles vão aprisionar esse antipapa que está lá. E aí depois disso, aí sim convocar um concílio geral imperfeito para fazer um novo papa, né, para a igreja. Aí condenar todo e fazer tudo, né? Estamos extremamente longe disso. A nossa parte aqui, neste momento, é fazer os católicos despertarem para a situação real em que vivemos. Ou seja, que não temos um papa, e sim um impostor. Ensinar de onde tudo isso veio. Então, combater tudo que tiver contaminado com esse espírito modernista que influenciou o conciliábulo Vaticano II. Combater os sede privacionistas e os conclavistas também. E também combater aqueles bispos escandalosos que estão fazendo aí padre sem nenhum dia de formação, padre nas coxas. E assim acabando com as ovelhas, né? Escandalizando mais ainda. Então é mais grave a nossa alma esse padre vagabundo e mal feito, escandaloso, do que do que ficar sem padre, né? É preferível você ficar sem padre na tua casa do que um padre desse aí mal formado. Impressionante. É porque a missa tridentina é para padres tridentinos, né? Não é para padres modernistas que usam tablet de missal, que cantam a música da CNBB na missa, que começam a falar coisas que, os sacramentos ali são válidos e tal, inventar coisas todas, enfim. E a gente também tem que combater aqueles que seguem a semana maldita de Bonino. Porque ou eles são preguiçosos espirituais, né? Porque você vê lá que essas reformas aí ficou tudo mais fácil, né? De 1000 páginas lá, que era a Semana Santa, ficou um livretinho assim, qualquer um faz. E foram assim instituídas oficialmente ali por Roncalli em 1960. Ou essas pessoas são preguiçosos espirituais, ou os que seguem essa reforma são desinformados, né? A gente pensa bem, né? A caridade pensa bem, são desinformados. E é para evitar essa desinformação, que eu anuncio aqui neste vídeo a pré-venda do livro. Meu primeiro livro que eu escrevi, e com muito carinho, dedicação para todo o povo católico. O livro Complô Antilitúrgico. E todos os fins, tudo que vier de lucro desse livro é para a ação restauracionista, no canal do Sr. Lassan. Então, foi uma obra mesmo aí que o Sr. Lassan faz um trabalho muito bom aí na internet. Os meninos também da ação restauracionista também, então acho que foi um meio meu de compensá-los aí. Mas por fim, é um livro que deu muito trabalho. Eu creio que se você ler O Complô contra a Igreja, As Obras de Mãos Humanas, né? Sede Vacante, a Igreja Montiniana do Santa Iaga, o livro O Mistério da Iniquidade, e mais esse livro que vamos lançar aí, você terá todos os argumentos e fundamentações para se tornar um católico verdadeiramente atento à situação da igreja da nossa época e a tomar a posição correta e única posição verdadeira para esses nossos tempos, que é a posição sede vacantista, totalista, não seguidor da reforma do maldito Bonini. Ou seja, você não quer nada desse espírito modernista que veio aí destruir a igreja. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.